Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, o podcast do Grupo Otimoneiro de Comunicação, que faz parte aqui do jornal Otimoneiro 56 anos, circula há 56 anos toda sexta-feira na nossa cidade, Canoas, e que também pode ser acessado no endereço eletrônico jornalotimoneiroCanoas.com.br. Estamos começando mais um episódio do Empresas e Negócios, essa série que nós temos dentro do Canoas Podcast, onde a gente fala da vida do empreendedorismo, das empresas e dos empreendedores de Canoas. E hoje eu vou conversar com o Rubens Soares Olenski, que é empreendedor, criador de negócios digitais, fundador e CTO da Contágio e também fundador da Starta Ideia. E seja bem-vindo, Rubens. Como é que tá? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estar dividindo um pouquinho dessa história aí, aqui com vocês e com a nossa querida população de Canoas aí. Beleza. Tu que é canoense, né? Tá Sou cria canoense. da cidade, né? Tu sabe que eu sou canoense, mas nasci em Porto Alegre, né? É. Mas Canoas tem isso, né? Tem. Tá mudando, mas Ainda... a gente ainda... Os canoenses acabam nascendo em Porto Mas Alegre. a família era daqui, né? Daqui, Toda daqui. E ainda é daqui, né? Ainda é daqui. É isso aí. Bem, e eu quero começar já falando da Contágio, porque nesse momento mundial em que esse cenário, né, das startups, do venture capital, com a inflação disparando e para conter a inflação, os bancos centrais do mundo inteiro também elevando todas as taxas de juro, o dinheiro some, né? O capital some para todo tipo de investimento. E o que nós estamos vendo no mundo já há alguns meses, né, são diversas startups, diversas empresas de crescimento, né, que lidam com tecnologia, tendo vários problemas de caixa, de desconto de caixa futuro, né, e tendo que demitir em massa. As rodadas de investimento sumiram, os investidores recolheram o dinheiro, é aquele momento que os investidores recolhem seu dinheiro e só colocam o dinheiro onde eles têm muita segurança. E a Contágio, uma startup canoense, né, há pouquinho tempo, um mês, 2 atrás, recebeu investimento, numa rodada de investimento de 1,8 milhão, né, nesse cenário de dificuldade. Então eu queria que tu começasse dizendo pra gente o que esses investidores viram na Contágio. Legal. Obrigado aí, Vanderlei. Sabe, Vanderlei, o cenário, ele também está complexo no Brasil também, por conta de que hoje o capital remunerado com baixo risco, né, está remunerando aqui 12% ao ano. Exato. Então, assim, isso numa economia onde a rentabilidade, a renda fixa valoriza demais o capital, acaba diminuindo também o investimento na iniciativa privada, em inovação, em negócios que podem alavancar muito mais. Então, e que tem risco. Por poder alavancar mais, tem um risco. Exatamente, tem esse risco. Né? Bom, a gente, esse ano, então, viemos trabalhando nessa visão desde o início do ano, com essa prospecção de investidores no negócio, e a gente ficou muito feliz que nesse cenário, os principais fundos aqui do Brasil viram o que era o que a Contágio estava gerando de resultado, e ela gera resultado para um público que é muito necessário, que precisa de muita educação, precisa de tecnologia, precisa de recursos para trabalhar, que é o empreendedor. Né? Ou seja, dentro da Contágio, a gente disponibiliza para o empreendedor todas as ferramentas que ele precisa para empreender. Então, a gente faz abertura de empresa para ele, a gente disponibiliza para ele a emissão de nota fiscal por dentro da plataforma, já integrado com as prefeituras, com a prefeitura. Criamos uma conta digital para ele já poder fazer toda a sua movimentação na pessoa jurídica, não mais na pessoa física, para esse empreendedor. E ele também pode utilizar essa conta para emitir boletos, cobrar seus clientes e estar recebendo dentro da plataforma. E com todo um alinhamento ainda com o fiscal,
o tributário, contabilidade, tem todo esse kit que é o que ele precisa para empreender. Então, assim, até para ficar mais didático e mais claro para o empreendedor, ele ao contratar a Contágio, aderir ao sistema, ele vai ter a parte de contabilidade, ele vai ter a parte de sistema e ele ainda vai ter uma fintech, acesso a uma fintech, porque isso que tu falou de ter uma conta digital lá é uma fintech. Perfeito. É isso. É isso. É isso. Ele consegue acessar tudo isso diretamente pelo sistema. Exato. E é aí que os investidores viram o potencial de crescimento. Claro que para eles verem o potencial de crescimento, eles enxergaram alguma coisa que já está acontecendo. O que está acontecendo hoje na Contagem? Então, assim, nesse contexto, a gente... existe alguns players já de referência do mercado, né? E que já estão já há alguns anos na nossa frente nesse mercado. Só que o tamanho desse mercado, Vanderlei, é um mercado muito, muito grande. Para ter uma ideia, a cada ano são abertos mais de 3 milhões de CNPJs. A cada ano. Né? Hoje, a Conta Ágil já atende, já resolve a vida, desburocratizando a vida mais de 1.000 empreendedores. Né? Mais de 1.000 empreendedores. Mais de 1.000 empreendedores. Então, nesse cenário de crescimento, a gente teve um crescimento acelerado, bastante acelerado esse ano, com foco muito em ajuste na parte de marketing, ajuste na parte de vendas, ajuste em produto. Hoje nós temos um time mais ou menos mais de 50 pessoas dentro da Conta Ágil, boa parte deles resolvendo questões de tecnologia, marketing e vendas, mas temos um aparato bastante grande também de operacional dentro da Conta Ágil. E que é o que entrega também todo o compliance, toda a segurança contábil para os nossos clientes. Né? A tecnologia, ela resolve muitos dos problemas e dá velocidade, mas tem que ter um time para dar um suporte, porque os clientes também têm as suas especificidades, né? Acaba acontecendo. Imagino que isso seja muito importante daí nesse operacional do dia a dia, né? Isso. Então, uma coisa que pega muito, né, é o nosso atendimento, onde a gente tem... cada cliente quer ser único dentro da plataforma também. Né? Então, ou seja, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu processo, o seu conhecimento, né? Ou seja, cada um tem uma visão do que é empreender. Né? E a gente trabalha muito de empoderar ele e educar esse cliente. O que ele precisa fazer? Por que ele precisa emitir a nota fiscal? Como é que ele emite a nota fiscal? A gente gera um emissor para ele super simplificado lá para ele conseguir fazer a emissão dele dentro da plataforma. Então a gente trabalha muito nessa questão de educação do nosso cliente. E eu acho que essa visão, né, que é o nosso propósito, que a gente tem de desburocratizar desburocratizar a contabilidade, ou seja, deixar muito mais simples para o empreendedor a jornada dele. Eu acho que foi nossos investidores também compraram esse desafio, compraram esse nosso propósito. E mais do que isso, né? Estão vendo que a gente está mudando a vida de muitos empreendedores. A gente tem esse olhar de que isso tá mudando não só a vida dos empreendedores, mas também mudando, gerando resultado para investidores, né? Então, investidores que já entraram conosco também, já participaram de outras rodadas de investimento, também tiveram vendo o negócio crescendo. Né? Então, não é a primeira rodada de investimento. Não é a primeira rodada de investimento. Né? Então, ou seja, e foi muito legal que nessa rodada que a gente teve de investimento agora, foram os mesmos investidores da primeira rodada, né, que reforçaram a sua crença e a sua a crença em Conta Ágil e ainda aumentaram o cheque que tinha previsto aqui também para Conta Ágil. Então eles botaram um pé pequeno lá no início, viram de dentro como é que estava e daí sentiram mais segurança e aumentaram o cheque. E aumentaram o cheque. Legal. Né? E a gente está falando de fundos que são um dos principais fundos. A gente está junto conosco lá na Conta Ágil, né? Domo, Urca Anjos,
Poly Angels, temos ainda a Venture, que é o nosso parceiro aqui, que foi a aceleradora aqui que nos apoiou aqui no início do negócio. E então esses estão conosco olhando o negócio. E é muito bacana tudo que a gente também recebe de feedback, de aprendizado, de conhecimento desses grupos de investidores que a gente Que acaba tendo uma troca muito grande, né? Acaba tendo uma troca muito grande. Né? E com esse investimento, a empresa vai focar em busca de captação de cliente ou aperfeiçoar sistema? O que vai ser a avenida de crescimento agora desse investimento em específico? Bom, esse investimento a gente está usando para melhorar a nossa parte de captação de cliente. Eu foco em captação de cliente, atendimento aos nossos clientes, e atendimento com melhoria de produto e melhoria também nos canais de comunicação que a gente tem, né? Então a gente vê cada vez mais a necessidade de estar melhorando o onboard dos nossos clientes, melhorando educando melhor o nosso cliente para essa jornada empreendedora que ele está começando. Porque quando ele inicia, cara, os clientes que chegam para nós é mais ou menos assim: precisa emitir uma nota fiscal. Aí começa, então. O perfil então de cliente é esse, é um empreendedor novato. É o empreendedor novato. O nosso foco na Conta Ágil são pequenos empreendedores. Entendi. Tá? Então a gente fomenta esse mercado de pequeno empreendedor. Aquela pessoa que saiu, que o MEI não atende mais ele precisa um pouquinho, ou tá fora da faixa, ou não tá na sua atividade do MEI, e ele precisa ter um pouco mais... Tem uma complexidade um pouquinho maior a contabilidade. Uma complexidade um pouquinho maior. Mas ainda, talvez, né, ter um escritório de contabilidade por trás se torne pesado para o ticket dele, para várias outras coisas. E, de repente, não há necessidade dentro da demanda dele, né? Então... Muitas vezes ele não vê valor, Vanderlei, né? E isso também nos deixa chateado isso, né? Mas a gente entende que essa é a jornada do empreendedor. No início, ele não vê a importância talvez do escritório contábil, mas a gente sabe que ali na frente ele vai precisar. Claro. Porque quando ele já tiver, o negócio dele já melhorou, ou seja, já tomou uma forma que ele está precisando agora. Agora a Conta Ágil, de repente, não vai atender mais. Ele vai precisar ir. Depois que ele tracionou bem, de repente ele vai precisar. Vai buscar. Muito provavelmente. E a gente é muito parceiro de escritórios contábeis também. Tem escritórios contábeis que nos indicam clientes. Assim, cara, esse cara que não faz mais sentido para mim também nos traz clientes. A gente tem parcerias com negócios que também nos trazem clientes. Ou seja, canais que fomentam que a gente tem uma solução muito simplificada, né, pro empreendedor. Então, são canais que vêm nos trazendo também clientes também. Eu acho que isso é importante, porque essa série de empresas e negócios, principalmente, ela é vista por empresários e empreendedores, pessoas que estão querendo iniciar muitas vezes. E eu acho que isso serve para qualquer nicho, né? Tu entender bem qual é o teu cliente que tu está procurando, quem tu pode e quer atender, e não querer abraçar todo mundo e querer atender todo mundo, né? Então, acho que isso também serve para tudo, né? Porque se tu, de repente, tu te propõe a atender todo mundo que precisa de contabilidade, tu não vai conseguir entregar o que tu precisa para ninguém. É isso. E isso é interessante, isso, porque isso é uma jornada. Vocês foram descobrindo no meio do caminho isso. É exatamente isso. Porque no início começou aberto. E aí vai fechando e a gente vai vendo. Pô, e agora tá muito claro, né? Com essa base aí de mais de 1.000 clientes, tá muito claro o que a gente precisa fazer agora, né? E a gente está colocando esses recursos para isso, né? E nosso foco é alcançar o break-even da operação, né? Então, ou seja, onde ela consegue manter o nosso crescimento, que nós estamos num crescimento acelerado, realmente, um crescimento de mais de 300% ao ano. Boa. E manter um crescimento, manter essa curva de crescimento, mas também que a operação se pague. Hoje ainda é utilizado o recurso para pagar esse crescimento. Então, quantos anos a empresa tem?
empresa, vamos falar assim, de reunião, Tem a reunião. parte de começar a ideia e tem a parte dela ser empresa de verdade. Isso, então a gente começou os Founders 2017. 2017. Uhum. Nesse meio tempo mudou um pouquinho também até O time. né? Até mandar um abraço aqui para os meus co-founders aí, Fábio Marques Pereira e Diógenes Dornelles aí. E que a gente, né, entre todos os desafios que tem empreender com outras pessoas, empreender com time, a gente está aí já desde 2017, então estamos indo para É uma 4 jornada. anos, né? Então tem muita resiliência, tem muita, como é que eu vou dizer, também reforçar votos, né? Porque empreender é um pouco isso, né? Então tem muito de ter uma crença, passar essa crença e motivar também outras pessoas contigo a também a acreditar nisso, né? E dentro dessa dificuldade toda, né? Muita gente que não é do universo da tecnologia e das startups, que são empresas de crescimento acelerado, né? Podem imaginar que quando essas rodadas de investimento vêm, assim, aporte de 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões, eles podem imaginar que nessa hora os fundadores ficaram ricos, botaram o dinheiro no bolso e tá tudo certo, né? Mas a visão que eu tenho já é outra, e daí eu quero ver se tu concorda, se é por aí mesmo. Parece mais, às vezes, assim, a chegada da cavalaria no meio daquela batalha é difícil. Quando a coisa já tá, né, sempre é muito difícil, mas às vezes essas rodadas de aporte é aquele reforço que tu precisa para continuar avançando, né? Muitas vezes, sem esses aportes, como são empresas de crescimento e precisam de capital para continuar crescendo, até chegar no ponto de dar lucro, se não chegam esses aportes, às vezes fica muito difícil, né? Não. Aí tu falou um ponto interessante que é bem isso. Eu gostei dessa da cavalaria, tá? Essa analogia é muito boa aí, né? Mas o que acontece? Falando em crescimento acelerado, né? Então, assim, hoje, se a gente, digamos assim, entra cliente na Contágio todos os dias. Novos clientes. Todos os dias entra o cliente na Contágio. Só que ela teria um crescimento de negócio convencional, né? Só que o que a gente está se propondo em fazer aqui? É realmente um negócio que tem um crescimento acelerado. E para isso demanda investimento, né? Então, ou seja, aquele, sabe aquele, tu pode botar gasolina comum ou a gasolina de avião. Só que, cara, gasolina de avião eu acho que é R$ 700 o litro da gasolina, né? Então, assim, é muito mais caro e precisa, né? E esse crescimento rápido também nos ensina muitas coisas. Nos ensina o que os clientes estão buscando, nos ensina a melhorar um produto. E eu, como representante da tecnologia na Conta Ágil, eu sempre uso a expressão, a gente está sempre atrás, está sempre devendo aí, ou devendo para o negócio, ou devendo para o nosso cliente uma solução. E a gente tem um time super, muito qualificado. Até mandar um abraço aí para o nosso time aqui também de tecnologia cara, que faz a diferença ali, que estão sempre levantando a bandeira ali e entregando muito todos os desafios que a gente tem, né? Então, mas é um desafio constante, né? É um desafio constante, né? É isso aí. E quem quiser saber mais da Contágio, entender melhor como é que é o modelo de negócio, se serve para o seu negócio, acessa qual endereço, como é que faz? Eu quero convidar, assim, então, empreendedores que estão buscando uma contabilidade digital, onde eles possam estar preparados para empreender, atender o seu cliente e se preocupar em atender o seu cliente, não se preocupar com a burocracia fiscal, contábil, que todos os negócios têm. Convido a acessar aí www.contaagil.com. Ali vai São ter 2 As, repete o A ou não repete? Repete o A. Repete o A, Conta Ágil. Tá. Conta Ágil. Uhum. E ali dentro a gente vai ter, pode colocar seu e-mail lá, vai cair num time de vendas sensacional, onde vai
fazer todo esse onboard do cliente, explicar o que a Contágio faz, verificar se nós atendemos, a gente não atende todas as operações, aquela que tu falou, né? Então, tem operações mais complexas que a gente acaba direcionando para outros caminhos. Mas vai ter uma jornada muito legal de educação, de entender o que ele precisa para empreender ali conosco na Contágio. Claro que a gente foca muito em Canoas aqui, o Canoas Podcast, né? Mas como está na tecnologia, como está na rede, se propõe a atender qualquer um do Brasil inteiro, é isso? Isso é um barato, tá? Porque a gente já está em mais de 150 cidades, né? Atendendo. É claro que a gente puxa a brasa pro nosso assado aqui, né? A maioria aqui são daqui da Rio Grande do Sul região metropolitana e Canoas, né? Uhum. A gente aproveita que também a gente trabalha aqui bastante, abrimos bastante empresas aqui em Canoas, então eu diria assim que é um caminho que a gente apoia aqui de certa maneira que a cidade fazendo isso, e a gente muitas vezes traz até clientes de outras regiões, traz aqui para a cidade, por conta que a gente oferece um serviço lá que é o endereço fiscal na plataforma, né? E a gente acaba então aquele cliente que não tem um local físico, não precisa, né? Porque o digital tem isso, né? Uhum. Precisa muitas vezes do endereço, mas o endereço é mais virtual do que físico, Entendi. né? Então a gente acaba Então, de repente, tem um empreendedor lá que não importa o produto que ele faz, ele está na casinha dele, no sítio lá. Ele não quer nem conhecer a prefeitura da cidade dele e a empresa dele, de repente, vai ser registrada aqui. É isso. E o ISS vai ficar na cidade também para... É isso aí. Legal, pô, que legal. Mas mesmo assim acaba tendo uma concentração muito também pelo boca a boca, né? Eu acho que, apesar de ser um ambiente digital, o empreendedor conversa muito com o empreendedor, né? Então começa aquela coisa do, eu fiz, vai lá que funcionou, e daí tem uma certa concentração, né? Acaba tendo. Sim. Então, canoenses podem entrar lá no Contágio para conhecer mais. Isso? Isso aí. Mas o Rubens não é só Contágio, né? O Rubens é empreendedor e criador desse universo digital muito maior. Eu vou querer que tu conte um pouquinho da tua jornada. Mas antes vamos falar da outra ideia, da outra empresa que tu é fundador, que é a Starta Ideia. O que ela faz, quais são as soluções também que ela entrega e como é que o pessoal encontra também o endereço da Starta Ideia. Legal. Vanderlei, é um barato que, dependendo para quem vai perguntar, a gente vai vir uma história diferente, né? Cada um tem uma perspectiva, uma visão diferente. O pitch muda um pouquinho dependendo de quem conta. Mas quando a gente iniciou o Contágio, eu comentei com o meu CEO lá, Contágio, cara, tô abrindo um negócio que chama Starta Ideia, a gente tá aqui criando um negócio para empoderar empresas com o olhar da tecnologia, mas não na tecnologia por si só, mas sim criar negócios através da tecnologia. E ele me olhou assim, cara, tem uma coisa que a gente pode fazer junto. E claro que ele já estava muito mais avançado com outras visões ainda de Contágio, e é isso que é o barato que cada um... Eu vou pedir para ele vir aqui contar essa história também, vai ser um barato. E aí, a partir dali, a gente começamos a nascer a semente de Contágio, né? Então, a Starta, ela veio nessa visão de estar empoderando empreendedores, empoderando negócios, está buscando a transformação de negócios na perspectiva da tecnologia. Ou seja, a gente fala muito transformação digital, é um termo que já está muito batido, mas... Tem muita gente que não consegue nem mensurar e entender o que é isso. Zé. É super complexo. E a gente se propõe a simplificar isso. Porque se a gente fala de transformação digital, cada um vai ter uma visão do que é isso. E... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não, vai lá.
É isso, porque quando tu fala, vai ter gente, quando tu falar em transformação digital, vai achar que é botar um site. E cada um tem uma ideia do que é se transformar ou se adaptar, né, pro digital. E tu sabe o que é o desafio que eu mais vejo da Uhum, transformação digital? Não é nem a tecnologia em si, é a questão da cultura, uhum. do termo aí, A do cultura da empresa. mindset, da cultura da empresa. Cara, tu pode ter um, a melhor tecnologia que tiver, mas Uhum, se o teu mindset, tua visão do negócio não estiver alinhada para esse mindset do digital, e aí alinhando cultura, alinhando pessoas, alinhando como é que eu quero cuidar desse meu cliente, como é que eu quero atender esse meu cliente, ela acontece em parte. Pode uhum, até acontecer. Posso até ter um software digital, uhum. mas eu continuo atendendo num meio tradicional. Sim. Tu utiliza a tecnologia só como um meio de comunicação, muitas vezes, se tu não faz a transformação. Então, eu vejo assim que. E eu vejo muito isso. As empresas têm esse olhar, mas tem muitos também que aquele assim, não é só molhar o pé, eles pulam na piscina. Entendi. E isso é muito legal. É muito legal. Então, os clientes E- que te procuram são assim: ó, eu tenho um negócio aqui, os meus concorrentes ou o mercado está mudando, eu preciso me adaptar, preciso entrar, enfim, né? Ou quero entrar porque tive uma visão de que quero entrar, e ele te procura e, na verdade, tu tem que cair dentro da empresa para entender tudo. E tem uma transformação. A gente fala em transformação digital, mas na verdade transforma a empresa inteira para poder trabalhar no digital. Porque aqui nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de processos, estamos falando de tudo dentro da empresa para poder. Senão vira o que os bancões são e as fintechs, né? Uhum, Os uhum, bancões, todos eles operam na internet hoje, mas os uhum, sistemas deles são tudo antigos, os cadastros são diferentes. Aí vem um Nubank da vida, um Banco Inter com tudo digital, com processos simplificados, com outra cultura e passam rapidamente ao largo dos bancões, né? Então vocês acabam entrando para dentro da empresa e a transformação não, a transformação da empresa como um todo, não é uma é, solução digital apenas e e tecnológica. isso. Por isso que algumas abordagens de algumas empresas, que eu acho que é muito acertado, que é essa visão de fazer uma spin-off. O que é spin-off? Spin-off é quando existe uma ideia, um negócio, que ela cria uma vida própria e é um outro negócio. Uhum, É um outro negócio que talvez tenha algum reporte para o negócio original, mas ele tem independência, ele tem liberdade para inovar, ele tem. E aí estamos falando liberdade para errar, liberdade para construir, testar coisas sem impactar na marca também, sem impactar na marca original do negócio, sem causar impactos negativos para o negócio que uhum, já está consolidado, mas que precisa dessa visão. entendi. Então, essa abordagem a spin-off eu acho muito interessante. E, e isso porque dizer assim que a gente vai mudar uma empresa é um pouco É muito. eu diria assim a gente muitas vezes não consegue nem mudar nós mesmos, né, Vanderlei? É isso. Então assim é muito é um desafio muito grande. E Então qual é o cliente da legal. startup? Então a gente atende, a gente atende startups, então Uhum, empresas que estão buscando um braço de tecnologia para desenvolver suas soluções. Então a gente entendi. atende startups, e aí criando MVPs, criando ou até mesmo suportando o software do cliente até depois da implementação dele. A gente hoje tem muitos clientes nossos que nasceram com tecnologia que nós desenvolvemos dentro da startup, mas hoje já tem vida própria, já tem time próprio, já tem equipes aí, estamos falando de times que tem equipe mais de 20 pessoas, 30 pessoas, já tem uma vida própria esse negócio. E a gente tem empresas que também já tem uma maturidade em tecnologia, Uhum, né? Ou seja, tecnologia já é o dia a dia.
e nos contratam para a gente desenvolver soluções que nós somos especialistas, né? Então, a gente é especialista, por exemplo, no ramo de seguros, né? A gente desenvolve tecnologia para esse segmento. Temos um produto próprio também dentro da startup. E a gente vem atendendo e aprendendo muito com esse segmento, né? E dentro do segmento a gente atende, consegue ser muito ágil. Então a gente leva essa visão de startup para dentro dos nossos clientes, né? Então o cliente vem com um desafio, tem esse desafio, mas esse desafio aqui a gente tem que botar no ar em X tempos, né? E a gente, hoje eu estava falando aqui com o time aqui, é muito legal isso, que a gente tem um olhar diferente de outras consultorias, vão chamar de consultorias. Eu já não uso o termo consultoria há bastante tempo, né? Que como é que é consultoria? Tá, tu vai me contratar, Vanderlei, vai dar X horas aqui teu projeto, bota esses X horas, 8 meses, tal, teu projeto tá no ar. Nós temos um foco muito diferente da abordagem. Então a gente aborda já no viés de negócio. Ok, o que é o mínimo produto viável que eu consigo fazer para que esse produto vá no ar e já comece a entregar valor para o teu cliente? Tá? E essa abordagem muda tudo. Que vai mudando todo o processo no meio do caminho. Em vez de Que- entregar algo pronto lá no final que pode não funcionar, já vai construindo a solução em conjunto desde o início, é isso? Desde o início. Uhum. E essa abordagem de segmentar e traz um foco para o time, traz um foco para o cliente, traz um foco para todos os stakeholders que estão naquela iniciativa, naquele projeto, realmente envolve todas as pessoas. Então, a gente fica todo mundo do nosso lado para resolver aquele desafio, né? E é impressionante as coisas que a gente consegue resolver com isso. Os prazos, os desafios de data, desafios de complexidade de solução. A gente tem sido muito feliz aí nas iniciativas que a gente toca, né? Então, hoje pela manhã a gente estava desenvolvendo um app, né, para um cliente, né? Chegou conosco, para nós com um baita de um desafio, né? Um desafio super grande, né? De prazo, de complexidade, e a gente discutiu bastante para ver se pegava ou não aquele projeto. Lá pela cidade falou, cara, não, isso, desse formato aqui é possível, vamos fazer. E foi muito legal. E a gente chegou, ontem foi uma data de entrega que a gente teve, e a gente entregou a mais ainda do produto, né, que a gente tinha previsto. Então, e isso, para o time é muito legal, para o cliente é muito bacana, para o cliente do nosso cliente é muito legal. Então a gente gera todo um olhar positivo em cima do negócio. Do negócio. Gera valor, né? Gera valor. Hoje o time da Starta tá com... Como é que tá? É todo mundo... É canoense também, tá em Canoas. E o time fica aqui ou é espalhado? Hoje a gente... Vou dizer que a gente tá no mundo, né? Tá no mundo, né? Então a gente tem pessoas... temos em Canoas, né? Temos em Canoas aqui. A sede se mantém em Canoas, né? Mas a gente tem escritório em Porto Alegre também, né? Sede lá dentro da Fevale, Tech Park, né? E do ExoHub, que é um centro de inovação ali da Fevale. E também é a faculdade ali, então a gente está ali na Fevale. Mas o nosso time ele está espalhado em todo o Brasil, né? Então, pessoal em São Paulo, pessoal em Brasília, Paraná. A gente tem time. Agora temos baianos, temos 3 baianos aqui conosco.
Temos cearense, olha, tem Que um legal, time. isso é bacana, né? Não, isso é muito legal. E agora a gente está também com uma estrangeira aqui no time, que está nos apoiando aqui na internacionalização do negócio na América Latina. Então, recebemos aí um intercambista aqui conosco também. E o, isso é um caldo que eu gosto muito de ter no negócio. De ter essas visões diferentes, essas culturas diferentes, essas outras formas de olhar, né? Porque eu acredito muito, né? Que se eu tenho pessoas todas iguais a mim, o que eu vou trazer de diferente, né, para o negócio? Então, essas questões de culturas diferentes, visões de mundo diferente, vivências diferentes, isso no final gera um aprendizado para um produto muito melhor para o nosso Claro, cliente, acaba né? agregando, né? Quem quiser saber mais da Starta, então... Pode acessar então o LinkedIn, Starta Ideia, Uhum, acessar o nosso site, que é startaideia.com.br, uhum. e aí tem algumas informações, vai entrar em contato ali com o nosso time também comercial, e vai ser um prazer atender e Beleza. tá. Antes de saber um pouquinho mais do teu início de jornada, a gente falou que tu falou em MVP, né? E como É, tem no linguajar do pessoal, o meu papel aqui é ser mais didático, né? O MVP é o mínimo produto viável, isso é bom, acho que para todo empreendedor entender, porque não precisa ser uma empresa de tecnologia para fazer um MVP, né? não precisa. MVP tá pensando em fazer um produto, Uhum. né? Vou fazer botar um jornal na rua. Será que tem mercado? Será que não tem? Né? Em vez de sair, contratar toda a equipe de jornalista, fazer tudo, equipe de distribuição e rodar a primeira tiragem, tu faz uma edição menor, conversa com alguns clientes, entrega para algumas pessoas, vê qual é o feedback e entende se tem mercado para aquilo. É mais ou menos isso? É exatamente isso, Vanderlei. E vou pegar o exemplo aqui do jornal que tu trouxe. Daqui um pouco, ele poderia ser o seguinte, esse MVP. O timoneiro tem alguma ociosidade dentro da sua impressão, dentro da operação que ele tem. Uhum. Daqui a pouco eu não preciso nem contratar a fábrica. Não, vou lá, faço uma parceria com o timoneiro. Será que eu posso imprimir Uhum. essa primeira tiragem aqui com vocês? Ou talvez eu vou fazer um encarte no jornal Timoneiro, vou testar uma página, duas, antes de ter o meu próprio jornal, né? Com a minha mensagem, né? Uhum. Então, é isso. E a gente, nesse cenário, a gente diz sempre assim que tem que construir rápido e errar rápido. Ou seja, o que é o errar? O errar é porque a gente, quando cria um negócio, a gente tem algumas crenças muito, não, vou fazer isso, Tem que daí ser desse jeito. vou vender tanto, e vou vender tanto e o meu resultado é esse. Né? Eu gosto muito da expressão que eu sou fã aqui é, Tyson tem uma frase que ele fala que é o seguinte, né? Todo planejamento, depois da primeira porrada, do primeiro soco, acaba, Acabou. né? Então, o quanto antes tu tiver tomar essa primeira porrada, Uhum. melhor vai ser É pro melhor errar negócio. quando tu tá com a tua estrutura bem menor, quando tu já tá uma estrutura grande, né? Então, não sai alugando sala, contratando um monte de gente e tal, não. Testa primeiro, conversa com quem é o teu foco de clientes, né? Eu tenho um olhar, eu sou da área técnica, né? Uhum. Então, para mim, foi muito difícil durante bastante tempo, assim. Então, porque eu tinha a visão antes. Engenheiro, né? O que engenheiro faz? Né? Primeiro constrói para depois vender, né? Só que se tu olha o estabelecimento, o mercado imobiliário. Imagina se fosse primeiro construir para depois vender. Uma que não não ia se sustentar, né? Então esse olhar tem que ser muito nessa perspectiva. Cara, primeiro eu vou vender. Como é que eu faço para vender isso? Será que alguém vai pagar por isso que eu estou construindo? Será que alguém vê valor? Será que alguém se dispõe a tirar o dinheiro do bolso e pagar Uhum. pela essa solução que eu estou criando? Cara,
Se tiver pessoas aqui, pô, pode ser que tenha um caminho. Agora, construir antes, tal, para depois vender, tá muito, cada vez mais claro para mim que isso é uma abordagem onde não é pró-economia, ela vai contra a economia, ou seja, e ela, tem uma frase que eu gosto bastante do Peter Drucker, que é o cara da administração, projetos, e é uma coisa que eu trago isso tanto para a Stata como para a Contágio e para os nossos clientes. Tá? Assim, a maior ineficiência que existe é quando tu constrói uma coisa com excelência que não vai ser utilizada por ninguém. Né? Então, tu construir com excelência, com eficiência, é uma coisa que não precisa ser utilizada por ninguém. Cara, por que está fazendo isso? Então, primeira coisa, por que eu estou fazendo isso? Vou construir algo que minimamente eu consigo testar essa minha proposta de valor. Eu conseguindo testar essa minha proposta de valor. Tem gente que está proposta a pagar por isso, pô, agora, então tá. Então agora já não é nem mais aquele todo que eu queria. Já agora diminuiu um monte o risco, tu já sabe para onde ir, daí vai com mais coragem, inclusive. Exato. Falou que começou na engenharia, conta um pouquinho da tua jornada, como é que tu entrou na tecnologia, como é que tu te apaixonou por esse mundo, porque quando tu fala desses processos tecnológicos, o teu olho brilha, então dá para ver que tu gosta do que tu faz. Sabe que eu iniciei com tecnologia, acho que já estava predestinado, assim. Então, canoense também, né? Estudei aqui no Cristo Redentor, depois fui para Ubra. E eu, quando eu fiz o tecnólogo aqui tiram escola técnica no Cristo ali, ainda tem. Foi minha primeira empresa. Eu e mais dois amigos, né? E a gente abriu a primeira empresa, nossa empresa. Isso aí deve ser, talvez, estamos falando 96, 95, né? Não existia empresa de tecnologia, né? Muito poucas, né? E a gente criou uma empresa, esses três amigos, e a gente conseguiu vender um projeto. Não tínhamos nada, né? Eu me lembro ainda na época, eu trabalhava como estagiário, ganhava R$100 por dia. 100 reais por mês, né? 100 por dia? Não. Era 100 por mês. E era R$100 e a gente trabalhava em consultoria, eu e esse meu amigo. E aí a gente viu uma oportunidade, um cliente falou, a gente já estava atendendo clientes e tal. Vimos uma oportunidade e começamos a desenvolver uma tecnologia para o moinhos de vento. Vendemos um projeto para o hospital. Né? E saímos lá, nós empreendendo e desenvolvendo a solução. Adorávamos, né, aquilo, né? Legal. Só que não tínhamos ainda essa visão de fluxo de caixa, o que precisava. Gastamos muito mais do que recebemos para construir aquele software, né? Acabou que cada um, né, já tinha objetivos já próprios, né? Precisando, né, querendo pagar as contas, pagar as botar um dinheirinho no bolso. contas, e acabou que cada um foi para um caminho, né? Mas a partir dali, já plantou uma primeira sementinha do empreendedorismo, né? E eu me lembro que era muito gostoso tocar aquele projeto mesmo sem ganhar nada, né? Só o desafio, né? E poder construir algo, né? Então, a partir dali, com isso, dei aula, fiz uma caminhada, dei aula em cursos, lembra aqueles cursos que tinha em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre? Sempre ligado à tecnologia? Sempre ligado à tecnologia. Curso de programação, fui instrutor, trabalhei em CPD, eu acho que esse termo nem existe mais, algum deve ter ainda, por aí, CPD, mas então trabalhei em CPD, trabalhava na madrugada, sempre ligado à tecnologia, né?
Comecei a faculdade um pouquinho depois, não emendei já no Uhum. momento ali que eu concluí, mas comecei a estudar e nesse momento que eu comecei a estudar, um amigo me convidou para ir trabalhar numa consultoria, né? Ali realmente eu aprendi um pouco mais de tecnologia. Aí eu era consultor Oracle, então trabalhava com implantação de sistemas, desenvolvimento de sistemas nessa tecnologia. Aí nisso passei por grandes clientes, locais que faziam com que a gente evoluísse muito rápido para aprender e para entregar o valor que a gente estava se propondo ali. Então, passei por entregando valor. Passamos um tempo na universidade, entregando valor. A gente implantou um sistema dentro da Unicinos, que Uhum. um, foi um case aqui no Brasil, que foi a implantação do PeopleSoft, que depois a Oracle comprou, que foi uma implantação que a gente chama Big Bang, né, na época, que é tu pega todos os sistemas de uma organização dessa e uma universidade tem muitos sistemas, e tu pega todos esses sistemas e vira por um sistema só. Nossa. Então, foi um projeto mais de 2 anos de implantação, então foi um desafio bastante grande que teve, e isso foi, né, gerando mais aprendizado. Então, sempre nesse mundo de consultoria. Depois disso, passa- é, iniciei empreendendo com mais 2 amigos, né, sempre empreendendo, é, onde a gente abrimos uma consultoria só para atender esse segmento aqui de educação. Pô, muito legal. Adorava o que eu fazia, né? Só que o negócio naquele momento não tava ainda, é, digamos assim, atendendo a necessidade que eu tinha, que o Rubens tinha, né? Uhum. Minha filha nascendo, né? E eu digo assim, pô, agora preciso fazer um movimento aqui para dar essa base para quem tá chegando aí. Sim, Então, entendi. e aí eu desisti de empreender naquele momento e fui trabalhar numa consultoria. Só que, Vanderlei, a vida cobra, né? A vida cobra. Cara, e eu, nessa consultoria, passei um ano e eu cheguei a momentos, assim, de saber, cara, hoje é a minha jornada aqui. Hoje eu vou ser demitido, ou vou me demitir aqui do negócio, porque não Não aguentava funciona. mais. Ah, Eu chegava estressado em casa e tal, então tinha, eu estava já enxergando que eu precisava fazer um movimento, né? Não tinha essa clareza, que mas tinha seria? do que seria. Busquei uma ajuda, né, Uhum. para ver, até para me recolocar, para buscar uma outra opção, porque não aguentava mais onde eu hoje estava, mas por uma diferença de visão do empreendedor e da minha, mas foi muito legal que eu guardo com muito carinho ainda vários aprendizados que eu recebi Que naquele legal. período, né? E aí tive uma orientação fui buscar uma orientação de carreira. Nessa orientação, cara, Rubens, tu tem que me dizer, tu quer empreender numa empresa que não é de tecnologia, ou tu quer ser o head de tecnologia de uma empresa, ou CEO CIO de uma empresa que é de tecnologia, ou seja, alguns Começou a ver alguns cenários. cenários, né? Cara, Vanderlei, eu não conseguia dizer. Travava aqui na garganta, travava, fechava a garganta. Cara, porque não Não era que. enxergava nada. E por um outro lado, empreender, que eu estava começando para botar algumas ideias em prática. Eram negócios muito pequenos, mas
Aquelas horas discutindo ideia. Aquela vontade de realmente de fazer diferença, de ser alguma coisa que eu vou colocar, conseguir colocar o meu DNA, conseguir colocar a minha força, a minha vontade. E foi muito engraçado que o consultor que estava me apoiando nesse processo, ele falou, Rubens, cara, tá muito claro que não é aqui o teu caminho é aqui, é empreender e foi interessante que daí ele falou isso e eu, caramba, aqui que eu tô perdendo tempo, vamos chamar assim, nisso, né? E foi muito gostoso, que daí Aí focou e te jogou. foquei, me joguei. Queimei a ponte, né? Não que queimar, né? Mas eu botei tudo, eu botei toda a minha energia nisso. E foi interessante que o meu olhar, quando a inspiração foi assim, pô, cara, tem uma grande experiência aqui em tecnologia. Consigo apoiar desde pequenos negócios até grandes negócios em, em colocar a estratégia em prática. Ou seja, pegar a estratégia, traduzir a estratégia em um negócio, em tecnologia. Eu digo, pô, cara, eu consigo fazer isso. A minha visão foi, eu vou apoiar empresas a fazer isso e eu vou gerar resultado para essas empresas. E com esse resultado que eu gerar, eu vou me remunerar desse valor que eu estou gerando aqui. Né? Então esse foi o viés quando eu criei a startup. Né? Foi sempre uma de primeiro dar e depois receber. Ah, que legal. Né? Então, e nisso, só que nem tudo é flores, né? É uma caminhada, né? Nem tudo é flores, né? Nesse processo a gente aprendeu que tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. Também aprendi, né, que como é importante, eu acho que a resiliência e eu acho que a resiliência e a constância, sabe? Porque a gente passa por momentos complexos, né? Eu me lembro de um dia já empreendendo, já há mais de um ano e pouco empreendendo, e era uma sexta-feira ainda, eu me lembro ainda desse. Isso me vem até o sentimento que eu tava naquela sexta-feira. Recebi baque de banco, caras falando que a prestação estava atrasada, tomando negativa de cliente, e projetos que eu estava certo que ia fechar e não fecharam. E eu sei que teve 3 coisas assim naquele dia, assim, que me deixaram assim realmente até questionando a minha decisão, né? E aquele dia eu fiquei muito reflexivo, E eu cheguei em casa, minha esposa na época viu, né? Eu tava meio cabisbaixo e fui para casa, passei a sexta-feira mais quieto, sábado. E sábado à tarde, vendo desenho ali, eu, minha filha e minha esposa ali na época, foi muito engraçado. Antes disso, né, eu sempre tinha um incentivo bastante grande em casa, assim, né, referente ao empreendedorismo, né, mais ou menos assim, larga esse negócio, para de empreender. Pô, tu era tão bem remunerado antes, pô, tu tinha um salário, tava certinho, recebia. Ou seja, mas eu não vejo isso como ruim, porque isso também me impulsionou a pisar mais também no acelerador, a esticar mais a corda também. Então, Para eu sou encontrar o muito. resultado. É isso aí. Sou muito grato por isso. Né? Mas foi engraçado que eu me lembro da cena até, como se eu tivesse fora do corpo me olhando lá, né? Sim. Me levantei do sofá, né? Me levantei do sofá e na frente dela, assim, falei assim, não vou mais tentar. Me olhou assim, como assim? Não vou mais tentar empreender, não vou mais tentar. Eu vou fazer até dar certo.
Cara, e Vanderlei, impressionante como isso muda, Virou né? a chave, o ânimo todo. E assim, claro que desafios temos, cara, Uhum. sempre tem desafios. Agora, ou seja, só que hoje o desafio que vem, cara, já passamos por tanta coisa, então já é outro olhar, né? E quando tu não conhece, né, quando tu Uhum. não passou talvez por ele, por isso que se tem muito mais dúvidas, muito mais questionamentos. Hoje não. Hoje o desafio que a gente tem aí pela frente são muito gostoso de olhar e ver que pá, não tem solução, que ó, é, tem dessa forma, pode fazer desse outro jeito. Então, Que e é legal. um barato que cada vez o desafio vem maior, né? A régua vem subindo. Vem subindo, vai aumentando, né? Quanto É mais isso, musculatura, maior é o é peso. isso, é Vai isso. aumentando. Ah, que legal. Acho que com esse teu exemplo, né, não tem forma melhor da gente encerrar, inclusive, para os empreendedores, mas ainda assim, eu quero que tu, primeiro, diga onde é que o pessoal te encontra nas redes, o teu arroba aí para te acharem, e segundo, que tu finalize dizendo para quem está com vontade de começar, principalmente nesse ramo da tecnologia, né, muito tu já falou aqui de algo, né, mas que conselho tu daria, assim, qual o caminho, o que que a pessoa não pode esquecer, se quiser também, o que que elas devem deixar de lado para quem quiser começar a empreender, principalmente nessa área da tecnologia. Legal. É, bom, primeiro, assim, eu diria que eu acho que eu gosto muito quando um empreendedor, eu sou mentor também de algumas startups e apoio alguns processos de capacitação, de empreendedorismo, mas eu gosto muito quando eu dou um feedback negativo para o empreendedor e o empreendedor olha para mim, cara, mas eu vou fazer igual. Eu também acredito muito nisso. Uhum. Ou seja, talvez aquela ideia que ele me trouxe, ou da forma que ele me trouxe naquele momento, Pareceu errado. pareceu para mim, foi o meu Uhum. viés, né? Eu achei, cara, acho, costumo fazer de outra forma. E ele diz, não, cara, eu vou fazer e eu vou te mostrar. Eu acredito muito nisso também. Acho que tem isso. É, então, acreditar, né? Então, e acreditar e não desistir na primeira, porque, cara, não vai ser um desafio que Vai vai ter ter. tombo. Vai ter muitos tombos até chegar. E outra é essa visão de não fica esperando. Não fica esperando para botar um produto na rua. Testa ele. Testa ele. Testar com a mãe, com o pai, até vale também, tá? Não é Uhum. o adequado, tá? Não é o adequado, mas vale também. Mas testa. Testa com parente, testa com namorada, testa com ex-namorada. Cara, testa isso antes. Antes de tu investir em construir algo. Uhum. Alguns clientes chegam para mim, Rubens, eu quero fazer um app. Aí eu começo a perguntar, tá? Por que tu quer um app? Por que isso? Por que aquilo? E a gente consegue muitas vezes ajudar ou melhorar a visão e dizer assim, cara, nesse momento talvez pode ser um site, pode ser, ou tu pode pegar um canal que já exista, né? Fazer uma parceria com um canal, ou Uhum. fazer uma parceria com um timoneiro e, cara, testa o teu produto com um timoneiro, Sim. tá? Não tem Então, que criar não tem que exatamente alguma criar. coisa. Então, assim, utilizar o que tá aí, ou seja, não espera tanto tempo para botar o teu produto, a tua proposta de valor. Nem falar produto, a tua proposta de valor. Uhum. Testa ela antes. Então isso eu diria que seria muito interessante para quem está começando olhar isso. Tá? Legal. E, e para saber mais, para a gente se conectar, pode dar lá no Instagram, então, @startaideia, Legal. pode seguir. Também pode seguir aí, tá me adicionando aqui no Instagram, que é @rubãopoá. É meio engraçado esse nome, mas Quando a eu tenho gente cria a desde. primeira vez, depois não quer desfazer, É né? isso, tá? Mas é isso aí. Então, Rubão Poa sem o tio. sem o tio, sem o Rubal tio. Poa. É isso Aham. aí, é isso aí. Beleza. Beleza, muito obrigado. Quero pedir para ti que está vendo aí o Canoas Podcast que
curta o vídeo para poder distribuir para outras pessoas que querem ver esse tipo de conteúdo. Já aproveita para te inscrever no canal e pode também ouvir as outras mais de 30 episódios que nós já fizemos, também no Spotify e na Amazon Music, tá bom? Rubens, valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau, até mais.